seja bem-vindo. Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Quando a gente fala em estados físicos da matéria, a gente em física clássica fala sobre três. A gente fala sobre o estado sólido, o líquido e o gasoso. Mas quando a gente fala sobre o estado gasoso, o gás pode permanecer na forma de gás e ainda assim variar suas propriedades. E é por conta disso que a gente, para definir um gás, a gente precisa definir as suas variáveis de estado, que são três. As variáveis de estado são P, pressão. Lembrando que a pressão de um gás está relacionada ao número de colisões que as moléculas do gás sofrem no recipiente com o tempo. A gente pode falar do volume do gás e a gente pode falar da temperatura do gás. Então, atenção que quando a gente fala de volume do gás, na verdade a gente está falando da capacidade do recipiente. O gás ele pode variar seu volume mesmo sem haver variação da temperatura. Então, quando a gente fala de variação de volume do gás, a gente tem que definir essa variação de volume em função das outras duas variáveis, que é pressão e temperatura. Como o grau de liberdade das moléculas do gás é muito alta, o gás tende a ocupar sempre todo o espaço disponível do recipiente. Então, quando a gente fala em volume do gás, na verdade a gente está falando da capacidade do recipiente. O gás contido dentro de um refrigerante, por exemplo, de uma garrafa de refrigerante, quando você abre a tampa, ele se expande para ocupar todo o recipiente novo, que pode ser a sala, pode ser a cozinha, pode ser a casa inteira. Então, um gás tende a ocupar todo o espaço disponível para ele. Tranquilo? Quando a gente fala de pressão, no Sistema Internacional de Unidades, no SI, a pressão é o Pascal. Pascal, que é o Newton dividido por metro quadrado. No Sistema Internacional de Unidades, o volume é dado em metro cúbico. E no Sistema Internacional de Unidades, a temperatura é dada em Kelvin. Então, essas são as unidades SI. Agora, atenção, porque muitos problemas trazem as unidades no sistema que a gente costuma chamar de usual. Ao invés de usar Pascal, é bastante comum aparecer a unidade atmosfera, ATM. Ao invés de usar o volume em metros cúbicos, é muito comum aparecer o volume em litros. Só que a temperatura, quando a gente estiver falando em gases, tem que estar em Kelvin. Então, mesmo no sistema usual, a gente vai utilizar Kelvin. Muita atenção e cuidado com isso. É importante lembrar que quando a gente vai transformar Pascal em ATM, Pascal é menor que ATM. Então, para passar de Pascal para ATM, eu vou dividir aproximadamente por 10 à quinta. Na verdade, seria 1,015 vezes 10 à quinta, para ser mais preciso. Mas 10 à quinta já é uma ótima aproximação. Se eu tiver a unidade em ATM e precisar passar para Pascal, eu faço o oposto. Eu multiplico aproximadamente por 10 à quinta. Se eu precisar transformar metro cúbico em litro, basta lembrar que cada metro cúbico tem 1000 litros. Então, para passar de metro cúbico para litros, eu multiplico por 1000. Para passar de litro para metro cúbico, eu faço o contrário, eu divido por 1000. Então, é importante saber fazer essas transformações, porque algumas questões exigem que você precise transformar unidades e ele não diz para você as relações.
Então lembra, Pascal é menor que ATM, então para passar de Pascal para ATM eu divido. Metro cúbico é maior do que litro, então para passar de metro cúbico para litro eu multiplico. Uma coisa que é muito importante é que nas transformações em que a massa do gás é constante, eu tenho que P vezes V dividido por T, onde T é a temperatura em Kelvin. Essa razão do produto PV pela temperatura em Kelvin é constante. Então, sempre que você tiver a mesma quantidade de gás no início e no fim, a equação para fazer a transformação gasosa é bastante simples. Basta você fazer P vezes V sobre T no final é igual a P vezes V sobre T no início. Esse P0 é a pressão no início da transformação, esse V0 é o volume no início da transformação e esse T0 é a temperatura no início da transformação. Então, para definir um gás, você precisa das variáveis P, V, T. Para definir um gás, PVT. Lembrando sempre que a temperatura precisa estar em Kelvin. Temperatura em Kelvin será. Para definir um gás, PVT. Para definir um gás, PVT. Para definir um gás, PVT, lembrando que a temperatura vai ser sempre em Kelvin. Dá uma olhada nesse card aqui depois para você ver isso de forma musicada. Tranquilo? E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. Dois balões esféricos A e B contêm massas iguais de um mesmo gás ideal e a mesma temperatura. O raio do balão A é 2 vezes maior do que o raio do balão B, sendo que a pressão de A e a pressão de B são PA e PB. Puta merda. Começar de novo, Michel. Dois balões esféricos A e B contêm massas iguais de um mesmo gás ideal e a mesma temperatura. O raio do balão A é 2 vezes maior do que o raio do balão B. Sendo PA e PB as pressões dos gases nos balões A e B, pode-se afirmar que PA é igual a... Atenção, fera! Como diz que são massas iguais de um mesmo gás ideal, a gente já sabe que o produto P vezes V sobre T é constante. Isso para A e para B. Então eu posso começar esse problema igualando pressão de A vezes volume de A sobre a temperatura absoluta de A igual a pressão de B, volume de B sobre a temperatura de B, porque são massas iguais de um mesmo gás. Então eles têm massas iguais e têm mesma massa atômica. Diz na questão que essas porções estão a uma mesma temperatura. Então, se a temperatura de A é igual à temperatura de B, eu vou ficar de forma resumida com pressão de A vezes o volume de A é igual a pressão de B vezes o volume de B. Importante que ele fala sobre raio e diz que os balões são esféricos. Você vai precisar então saber que o volume da esfera, atenção, anote isso aí, é dado por 4/3 que multiplica π,
que multiplica o valor do raio ao cubo. Ainda que você não lembrasse dessa expressão, você pelo menos tendo a percepção de que o volume é proporcional ao cubo do comprimento do raio, você já resolveria. Mas anote aí que essa expressão é importante para o pessoal de matemática. Quando você substitui essa expressão no valor do volume, você fica que P de A, que multiplica o volume de A, que é 4/3 de π, vezes o raio de A ao cubo, é igual à pressão de B, vezes, substituindo aqui o volume de B, você tem 4/3 de π vezes R de B ao cubo. Perceba que 4/3 de π aparece nos dois lados da expressão que está multiplicando. Eu posso simplificar. E uma coisa a mais que ele diz no texto, se você olhar em cima, é que o raio de A é 2 vezes o raio de B. Substituindo isso aqui, ó, a gente tem que a pressão de A vezes, no lugar de raio de A, eu substituo 2 vezes o raio de B. Tudo isso está ao cubo, é igual a pressão de B vezes o raio de B ao cubo. Aqui tanto 2 quanto o raio de B estão ao cubo. Então eu fico que a pressão de A vezes 2 ao cubo, que é 8, vezes raio de B ao cubo, é igual a pressão de B vezes o raio de B ao cubo. Perceba que raio ao cubo aparece multiplicando nos dois lados, então eu posso simplificar e pego P de A e separo no primeiro membro. O 8 que está multiplicando passa dividindo e eu fico que a pressão de A é igual à pressão de B dividido por 8. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, fera. Fácil quando a gente sabe o que resolver. Muito importante. Quando a gente tem massa constante do gás, a gente tem que P vezes V sobre T é constante também. Gabriela segura um balão com gás hélio durante uma viagem do Rio de Janeiro até o Pico das Agulhas Negras. No Rio de Janeiro, o volume do balão era V0 e o gás estava à pressão P0 e à temperatura T0 medida em Kelvin. Ao chegar ao pico, porém, Gabriela observa que o volume do gás passa a ser 6V0 sobre 5 e a temperatura do gás passa a ser 9T0 sobre 10. Com base nessas informações, é correto afirmar que no Pico das Agulhas Negras, a pressão do gás no interior do balão é... Fera, essa é a típica questão de comparação de antes e depois. Eu tenho aqui a situação antes e tenho aqui a situação depois. Antes eu tinha uma certa pressão que eu não sei quanto é, vou chamar de P0. O pneu tinha um certo volume que eu vou chamar de V0 e estava a uma certa temperatura inicial T0. Aí ele diz que ao chegar ao pico, o volume passou a ser 6V0 sobre 5 e a temperatura passou a ser 9T0 sobre 10. Aqui eu tenho 6 vezes V0 sobre 5 e aqui eu tenho 9 vezes T0 sobre 10. E a pergunta é qual a pressão para essa nova situação? Como a massa de gás, a quantidade de gás dentro do pneu não se altera, a gente pode dizer que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura absoluta final vale o mesmo que o produto da pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Chamando o P0 que eu estou procurando de X
E substituindo todas as outras informações, eu tenho x vezes 6v0 sobre 5, tudo isso dividido pela temperatura final, que é 9 vezes T0 sobre 10, igual, aí olha só, P0 vezes V0 dividido por T0. Para isolar o valor de x, eu vou passar quem está dividindo, que é 9T0 sobre 10, multiplicando. E vou passar quem está multiplicando, dividindo. Lembrando que dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, eu vou passar para o outro membro, esse 6V0 sobre 5, invertido. Aí eu vou ficar que x é igual a P0 vezes V0 sobre T0, que multiplica. Quem estava dividindo, que é essa fração, vai passar multiplicando. Então, eu tenho 9 vezes T0 sobre 10. E essa fração 6V0 sobre 5 eu passaria dividindo. Divisão de frações é só multiplicar pelo inverso. Aí eu tenho aqui 5 sobre 6 vezes V0. Perceba que eu tenho T0 no denominador, T0 no numerador. Eu posso simplificar. Eu tenho V0 no numerador e no denominador. Eu fico então que o valor de x vai ser igual a P0 vezes 9 vezes 5, que dá 45, dividido por 10 vezes 6, que dá 60. 45 é divisível por 15. 45 por 15 dá 3. 60 é divisível por 15. 60 por 15 dá 4. Então, eu fico que o valor final da pressão, que é x, é igual a 3 em cima, 4 embaixo, que multiplica P0. Então, a pressão final vai ser 3/4 da pressão inicial. Quando você vai para as alternativas, você percebe que a resposta correta é a da letra B. B de boazinha, B de tranquila, só saber armar e fazer as operações com atenção. Certa massa de um gás ideal sofre uma transformação na qual sua temperatura em graus Celsius é duplicada. A sua pressão é triplicada e o seu volume é reduzido à metade. A temperatura do gás no seu estado inicial era de... Olha aí, fera, mais uma questão em que a massa do gás não variou. Então, a gente pode dizer que o produto pressão vezes volume sobre temperatura no final é igual ao produto da pressão vezes o volume, tudo isso dividido pela temperatura absoluta no início. Aqui só atenção e cuidado. Ele diz para a gente que a temperatura em graus Celsius mudou. Então, olha só. Se a temperatura no início tinha um certo valor x, atenção, em graus Celsius, a gente precisa, antes de fazer qualquer coisa, passar para graus Kelvin, que não precisa do grau, né? Só para Kelvin. E aí a gente tem que lembrar que isso passa a ser x mais 273. Só aqui é que eu posso botar x mais 273. Eu não posso usar essa fórmula em Celsius. Aí diz que a sua temperatura em Celsius é duplicada. Então, a temperatura no final passa a ser o dobro da temperatura Celsius. Mas a gente não pode colocar aqui em Celsius. Tem que passar para Kelvin. Como é que passa para Kelvin? A gente acrescenta aqui mais 273. Pronto. Essa era a pegadinha da questão. Muito cuidado, porque algumas pessoas fazem erradamente T0 igual a x mais 273 e aqui no T bota o dobro de x e o dobro de 273. Não está correto. A única coisa que dobrou foi o valor em Celsius.
Por isso que eu coloco só o 2x e ainda somo o 273 para passar essa temperatura para Kelvin. Muito, muito, muito cuidado. Diz ainda que a pressão é triplicada, então está dizendo que a pressão P é 3 vezes a pressão inicial, e diz ainda que o seu volume é reduzido para metade, então o volume final é o volume inicial dividido por 2. Lá vamos nós completar essa expressão com essas informações. P final é 3 vezes P inicial, então eu escrevo aqui 3 vezes P inicial, vezes volume final, que é o volume inicial dividido por 2. Tudo isso dividido pela temperatura final, que eu só vou substituir depois de simplificar. É igual a P0 vezes V0, tudo isso sobre T0. 3 dividido por 2 dá 1,5 vezes P0 V0 sobre T. Isso é igual a P0 vezes V0 sobre T0. Perceba que P0 V0 aparece nos dois membros. Eu posso simplificar então, e ao simplificar aqui resta 1. Eu tenho então que 1,5 está para T, assim como 1 está para T0. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu tenho então que o valor de T é igual, T vezes 1 é T, 1,5 que multiplica T0. Agora sim eu vou substituir o que está aqui, ó. O valor de T, 2x mais 273. Isso é igual a 1,5 que multiplica T0, que é x mais 273. Aí, olha só, eu tenho aqui 2x mais 2,73 é igual a 1,5 x mais 1,5 vezes 273. O que eu fiz foi aplicar a propriedade distributiva, 1,5 vezes x, 1,5 vezes 273. Mudando de membro esse 1,5x, ele passa subtraindo. Aí eu fico com 2x menos 1,5 vezes x. Mudando de membro esse 273, ele também passa subtraindo. Então, eu tenho 1,5 vezes 273 menos 273. Atenção agora. 2 vezes x menos 1,5x, o x é fator comum, aparece aqui em evidência, e eu faço 2 menos 1,5, dá 0,75. Do lado de cá eu tenho 1,5 vezes 273 menos 273. O 273 é fator comum, aparece em evidência. E aí eu fico com 1,5 menos, quando não aparece ninguém multiplicando, é porque o fator é 1. Então eu fico com 1,5 menos 1, dá 0,5. Perceba que eu tenho 0,5 nos dois lados multiplicando, eu posso simplificar. O valor de x, então, é igual a 273. Muito cuidado agora. Perceba que x foi o valor que a gente adotou para a temperatura em Celsius. Então, eu tenho aqui que x é 273 graus Celsius. Só que quando você olha para as alternativas, todas elas estão em Kelvin. Muito cuidado com isso, porque a temperatura que ele quer é a temperatura do gás no estado inicial, olha ela aqui,
que vai ser x mais 273 em Kelvin. Quando eu calculo então aqui x igual a 273 mais 273, eu encontro 546 Kelvin. Então, o valor de x é 273 graus Celsius e essa temperatura em Kelvin corresponde a 546 Kelvin. Muita gente perde essa questão por não perceber que a temperatura que a gente encontrou estava na escala Celsius. E todas as respostas querem em Kelvin. Logo, a alternativa correta é a letra D de Detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.